Fala pessoal, aqui é o professor João Alves aqui do Melhores do Mundo e seja muito bem-vindo para mais uma aula de Física aqui do aulão da GRE Mata Centro. Galerinha aí de Vitória e região que está acompanhando com a gente, vem comigo que o assunto da aula de hoje, rapaz, não é dizendo nada não, mas é o assunto que mais cai na prova do Enem. Não é baboseira, não é que eu estou adivinhando, é estatística, tá? Analisando os últimos 10, 15 anos de prova, os assuntos que mais caem, em primeiro lugar, está empatado, para ser bem sincero. É eletrodinâmica e uma certa parte lá da termologia são os conteúdos que mais caem na prova de física do Enem. Então já estou te dizendo, não é por nada não, mas esse ano, nem é esse, né? Por causa da pandemia, o Enem vai acontecer em janeiro do próximo ano, mas é certo que eletrodinâmica está na tua prova, é certo. Não é que eu estou adivinhando, é que todo ano caiu. Esse ano, neste Enem, não será diferente, tá bom? Então, fica ligado, o Enem tem mudado um pouco sua cara e é bom a gente sempre estar atualizado nos seus conteúdos. A aula de hoje vai ser um geralzão na área de eletrodinâmica. Então, acompanha comigo, vê só. Quando a gente estuda a eletrostática, a gente analisa todos os fenômenos com cargas elétricas que estão em repouso. Olha, eletrostática, cargas em repouso. Agora, nós vamos para a área da eletrodinâmica, com cargas em movimento. Imagina o seguinte, eu tenho um fiozinho, olha, um fio metálico, tudo é composto por átomos, consequentemente tem cargas nesse fio, tá? Aí tem vários elétrons. Ele está aqui, olha, quase que conectado a uma pilha. Não está ainda porque eu ainda não fechei esse circuitozinho. Então, olha para cá. O fio ainda não está conectado. Essa bateria, meus amores, ou pilha, ela tem uma diferença de potencial elétrico. Ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Essa diferença de potencial elétrico vai colocar essas cargas em movimento. Como assim, João? Olha para cá e presta atenção. Imagina que eu fecho meu circuitinho. Digamos que aqui está meu polo positivo e aqui está meu polo negativo. Esses elétrons que estão no fio, eles lembram sempre elétron em carga negativa. Esses elétrons que são carga negativa, que estão pelo fio, eles vão se aproximar do polo que é positivo. Então as cargas que antes estavam em repouso, agora elas passam a estar em movimento. Então olha só, e aqui vai ter uma casquinha de banana que eu vou falar para você, tá? Os elétrons, eles vão fazer esse movimento daqui, olha. Eles vêm e acompanham esse movimento. Esse é o movimento dos elétrons. E a gente define com isso uma coisa chamada corrente elétrica. Meus amores, tem uma casquinha de banana que a gente costuma errar às vezes. E eu quero que tu preste atenção para tu não cair nisso, tá bom? O movimento dos elétrons é esse, vir para o polo positivo. A gente convenciona chamar de corrente elétrica um movimento com são cargas negativas. Então, nesse tipo de circuito, vai rodar uma corrente elétrica neste sentido. Os elétrons vêm no sentido anti-horário, a corrente elétrica, que a gente representa com a letrinha I, no sentido horário. Por que isso, João? Porque convenciona-se chamar de corrente elétrica o movimento de cargas positivas. A gente sabe que na realidade não são as cargas positivas, os prótons, que são trocados, que são mexidos nessa corrente. A gente sabe que quem se movimenta são as cargas negativas, os elétrons. Então a gente diz, olha, se as cargas negativas estão indo para lá, o movimento de carga positiva seria o inverso e a gente convenciona chamar de corrente elétrica. João, toda vez eu preciso fazer essa análise para a tua alegria? Não. Lembra sempre do seguinte, tá? A corrente elétrica ela sai do polo positivo para o polo negativo. Lembra o seguinte, o positivo, rapaz, é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, ela cede para as pessoas. O negativo é egoísta, só pensa nele, quer tudo para ele. Então, olha, sempre que eu fecho um circuitinho aqui bem simples, olha, uma bateriazinha e um fio, a corrente elétrica, ela irá fluir do polo positivo até o polo negativo de minha bateria, beleza? Tranquilo, João, tô entendendo, olha. As cargas estavam em repouso, tu botou uma fonte aí, uma diferença de potencial elétrico, o que a gente vai chamar de DDP. Toma cuidado, tá? Algumas questões vão chamar de DDP, outras de tensão. Lembra que no fundo,
é esse carinha aqui, ó, está sucedendo uma diferença de potencial elétrico. Liguei esse cara, as cargas que estavam em repouso, agora elas vão entrar em movimento. Sabe por quê? A natureza gosta de que as coisas estejam em equilíbrio. Se eu tenho uma região com maior potencial elétrico e outra com menor, haverá um desbalanço, olha, tem um desbalanço de potencial, haverá uma movimentação de cargas para que isso se equilibre. A natureza gosta que as coisas fiquem em equilíbrio. Então, para movimentar a carga elétrica, eu preciso de diferença de potencial elétrica. Vê só, eu vou utilizar a letrinha U para essa diferença de potencial. Existem livros e materiais que utilizam a letrinha V. Então fica ligado porque pode ser um ou outro. Os dois são bem comuns na literatura, você pode associar aí a diferença de potencial. João, como eu calculo a minha corrente elétrica? Vê só, a corrente elétrica não tem a ver com o movimento das cargas. A gente vai basicamente definir uma corrente elétrica, uma média, como sendo o ΔQ sobre o ΔT. Como assim, João? Quanto de carga está passando num certo intervalo de tempo? Imagina que eu olho para esse ponto do fio, olha. Eu chego e boto aqui, ó, um olhinho, rapaz. Um observador. Ele está olhando para esse pontinho aqui do fio. Aí ele vê, epa, está passando 10 coulombs a cada segundo. Percebe que ele está contando quanto de carga passa num intervalo de tempo. Essa grandeza de carga por intervalo de tempo é o que nós chamamos de corrente elétrica. Meus amores, coulomb é a unidade de carga. Para tempo, a gente usa a unidade de segundos. Essa unidade de corrente, que é coulomb por segundo, ela é representada com a letrinha A, que a gente chama de ampere, em homenagem a um grande físico que contribuiu bastante nessa área da física. Então, presta atenção aqui, olha, presta atenção aqui. Na eletrostática, cargas em repouso. Na eletrodinâmica, cargas em movimento. Para movimentar, eu preciso de diferença de potencial. É necessário que haja uma diferença de potencial para essas cargas começarem a rodar. João, existem efeitos dessas cargas em movimento, dessas correntes, no nosso dia a dia? Existem diversos efeitos. Efeitos térmicos da corrente elétrica, que a gente vai estudar na aula de hoje. Existe efeito luminoso, efeito químico, existe efeito fisiológico. Quando você leva um choque, está passando uma corrente elétrica pelo seu corpo. Tem um certo movimento de cargas dentro do seu corpo. E isso pode ocasionar vários riscos à sua saúde. Dependendo de por onde essas cargas passem e com que intensidade elas vão passar, pode causar quadros clínicos que você não vai querer sofrer, viu? Não queira passar por isso. Então, veja só. Corrente elétrica, cargas em movimento. Definimos como ΔQ sobre ΔT. Beleza esse comecinho, pessoal? De boa esse comecinho, acompanha comigo, tá bom? Como eu falei para vocês, para ter corrente é necessário haver uma diferença de potencial. Para ter corrente é preciso haver diferença de potencial. Entretanto, essas grandezas, corrente elétrica e diferença de potencial, elas são correlacionadas por um fator. Tu já ouviu falar de uma coisinha chamada resistência elétrica? Meus amores, é bem simples. Todo material, ele tem uma certa resistência à passagem de corrente. Pensa comigo. Tu tem um fio e tu quer passar uma corrente elétrica. Tu quer que cargas se desloquem por aquele fio. Haverão materiais que é mais fácil de passar corrente. Haverão outros materiais que é muito difícil de haver passagem de corrente, que a gente chama de materiais isolantes. Mas tem materiais que são condutores. Normalmente os metais, eles conduzem bem essa eletricidade. Eles facilitam bastante a passagem de corrente. Mas nenhum desses materiais é perfeito. Existe sempre uma resistência à passagem de corrente. Lembra disso? Ah, rapaz, essa galera da Mata Centro, essa galera é rochedo, já deve estar lembrada de como relacionar esses dois caras. Existe um carinha, cara, mano, esse aqui ajudou bastante, que é o Ohm. O Ohm fazia alguns experimentos analisando essas grandezas, como, por exemplo, a resistência elétrica de cada material. Quais materiais
facilitam a passagem de corrente? Quais materiais é mais difícil de passar corrente? Então, para um material, imagina eu pego o aço, por exemplo, é um exemplo, tá bom? Eu boto uma diferença de potencial e eu meço a corrente que está passando através de um aparelhinho chamado amperímetro. Então, olha, eu boto uma diferença de potencial, meço a corrente. Boto a diferença de potencial, meço a corrente. Para cada pontinho, olha, eu vou construindo um ponto no meu gráfico. Nota, o meu gráfico é tensão, que eu represento com a letrinha U, por corrente, tá bom? Quando eu tenho um material que ele é um resistor ôhmico, o que seria isso? Que obedece à lei de Ohm, tá bom? Esse gráfico ele é linear, ou seja, a relação entre potencial e corrente é definida por uma função de primeiro grau, uma funçãozinha afim que é muito. Ele vai relacionar, olha, o potencial e a corrente por meio de uma constante. Essa constante é justamente a resistência elétrica do material. Como assim, João? O Ohm vai dizer o seguinte, olha. Vou botar aqui para baixo para ficar fácil aí de vocês verem. Ele vai dizer o seguinte, olha, a diferença de potencial que está sendo aplicada vai ser igual à resistência do material vezes a corrente elétrica que está passando. De certo modo, esse gráfico me dá isso, olha. A resistência vai ser U e o I que está multiplicando eu passo dividindo. Olha só, eu boto uma certa tensão, passa uma certa corrente. Isso eu tenho acesso. Divido um pelo outro, chego na resistência do material. João, a resistência do material vai ser sempre a mesma? Ela vai ser sempre fixa naquele valor? Vê só, na tua questão, nas provas de vestibular, principalmente o Enem, tu vai ter um certo valor de resistência que tu vai trabalhar em cima dele. Mas eu quero que tu vá além disso. Quero que tu entenda bem como funcionam os fenômenos na realidade. A resistência elétrica, ela depende de alguns fatores externos. Um exemplo é a temperatura. Lembra que temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Então, mudar a temperatura de um material vai mudar a agitação. Imagina aqui, ó, as moléculas mais agitadas. Então, mudar a temperatura pode mudar se as moléculas se agitam mais ou agitam menos. Isso, consequentemente, vai mudar bastante aí essa questão de ser mais resistente à passagem de corrente ou menos resistente. Outra coisa que é bom você saber é que nem todo material vai ter esse gráfico bonitinho linear. Os gráficos normalmente para resistores que não obedecem à lei de Ohm são mais curvos. Vai ter algum intervalinho que você considera como sendo ôhmico, mas nem sempre vai ser, tá bom? Qual é a relevância da lei de Ohm para a gente? Que ela relaciona as três principais grandezas que a gente aborda no início do nosso estudo da eletrodinâmica. Como eu lembro dessa leizinha? Olha, eu lembro assim, olha. Ulisses ri, não tem medo de errar, rapaz. Olha, Ulisses é um rapaz risonho, é um rapaz zoeiro, é da resenha. Então, o Ulisses ri. U é igual a R vezes I. João, estás falando aí de resistência, de resistor, tudo mais. O que seria um resistor de fato? Olha, na realidade, todo material que está no seu circuito elétrico, ele tem uma resistência. Porém, vão ter dispositivos justamente com aquele objetivo de ser uma resistência no teu circuito, que ele chama de resistor. Normalmente, qual é a função desse cara? É pegar a energia elétrica que está chegando nele e dissipar essa energia na forma de energia térmica. Esse efeito de transformar a energia elétrica em energia térmica é o que nós chamamos de efeito Joule, ou efeito Joule, como você preferir a nomenclatura lá do famoso físico que recebe o nome da unidade de energia. Pessoas, no teu dia a dia, tu vê bastante efeito Joule. Um exemplo comum é o chuveiro elétrico. Se tu abrir lá o chuveiro elétrico, dentro dele tem um bocado de resistores. Você passa uma corrente elétrica ali dentro. Por ter muita resistência, a corrente vai perdendo energia. É difícil de passar, rapaz. Imagina, tá no Carnaval de Olinda, aquele bloco, todo mundo lá na dificuldade. Para tu passar ali, meu filho, já era, é complicado. Vai perder muita energia nessa passagem. Do mesmo jeito, olha, a corrente passando no resistor perde muita energia. A energia elétrica se transforma em térmica e esquenta a água para você tomar banho, meu irmão. João, tu tá me dizendo que a água tá batendo num negócio que passa a corrente, aí eu vou morrer levando choque? Olha, veja só, eu não tô dizendo nada.
Pode tomar seu banho aí, mas se acontecer alguma coisa, é um negócio... Eu tenho um pouquinho de medo, mas funciona bem. Então, resistores, eles são comuns no nosso dia a dia. São equipamentos, dispositivos eletrônicos que têm essa principal função. Eu pego a energia elétrica, transformo esse carinha em energia térmica. Fica ligado que mais pra frente a gente vai falar de outros caras que são parecidos, mas tem um negocinho ali que tu não pode deslizar na artimanha do maligno. Então fica ligado, tá? Essa é a primeira lei de Ohm. Por isso tem esse umzinho aqui, olha. Primeira lei do Ohm diz o seguinte: o Ulisses, ele ri, rapaz. U é igual a R vezes I. Não esquece isso. João, se tem uma primeira lei, deve ser porque tem uma segunda aí, né? E rapaz, você pensou certinho. Eu só vou apagar o quadro e a gente volta para falar dela rapidinho, vá? Segura aí. Pessoas, falamos da primeira lei de Ohm, onde a gente viu que tem um tal aí de Ulisses que só faz rir, rapaz. U igual a RI. Atenção ou resistência vezes a corrente que está passando no circuito. Olha para cá. A segunda lei de Ohm é para descrever como calcular a resistência de um fio. Olha para cá. Tem o meu fiozinho, olha. Ele tem um comprimento L, uma área de seção transversal. O que seria isso? Imagina um cano, rapaz. A área de seção transversal é aquela área, olha, por onde está passando a água. Aqui, olha, está passando cargas elétricas. Então, é o local por onde está passando essas cargas, beleza? E essa letrinha aqui, ó, esse símbolozinho, é um Rho, é uma letra grega, tá bom? É o Rho. Ele representa a resistividade do material. Cada material tem uma resistividade diferente. É uma constante que depende do elemento, rapaz. Então, olha, tem materiais como os materiais metálicos que têm uma resistividade mais baixa. Uma borracha, por exemplo, tem uma resistividade maior. Se liga, se alguém perguntar também sobre condutividade dos materiais, percebe? É o contrário. Resistividade é o quanto ele resiste à passagem de corrente. Olha, já a condutividade é o quanto ele conduz corrente. É um inverso do outro. Tanto que a condutividade, olha, às vezes é pedida, a gente representa com essa letrinha que é o sigma, é o inverso da resistividade, tá? Caso ele te peça, tu já sabe. Faz até sentido, olha. Um material que é um bom resistor é um péssimo condutor, porque ele resiste, ele não deixa passar, ele trava os caras. Um material que é um bom condutor, ele não é um bom resistor, porque ele deixa a galera passar a corrente. Então olha para cá. Como vai ser calculada a resistência desse carinha aqui? A resistência, olha, vai ter relação com a constante de resistividade, que é o Rho, multiplicado pelo L. Faz sentido, olha. Se o fio for maior, é mais difícil de passar. Eu estou calculando resistência. Se o L é maior, o comprimento do fio é maior. É mais fácil tu correr 50 metros ou tu correr 2 km? Claro que 50 metros, rapaz, é mais pertinho. Depende, né, João? O que é que tem nessa estrada? Mas imagina que a estrada é igual. O cara que é menor é mais fácil da carga passar, da corrente chegar do outro lado. Quanto maior for o fio, mais resistência ele tem. Então, olha, tem o L aqui em cima. E é dividido pela área de seção transversal. Por que é dividido? Porque a relação é de inversa proporcional. Como assim, João? Pensa comigo. Se a área é maior, é mais fácil de passar as cargas. É mais fácil de passar. É mais fácil tu passar numa pista que só cabe um carro ou numa pista que cabe 6? Na que cabe 6. Aqui é a mesma coisa. Se eu aumento a área do meu fio, é fácil de passar a corrente. Olha, se é fácil de passar, diminui a resistência. Diminui a resistência, olha. Se a área de secção transversal aumenta, a minha resistência diminui. E o contrário também é verdade. Se eu diminuo a área, fica mais difícil de passar, porque a área diminuiu, é mais complicado de eu ir me tocando por ali. Então, olha, se eu diminuo a área, eu aumento a resistência. Então, olha, a resistência é diretamente proporcional à resistividade, que é uma constante, cada material tem a sua, ao comprimento do fio. Olha, o fio é muito grande, então é muito difícil de passar. E é inversamente proporcional à área de seção transversal. Se o fio é mais grosso, passa mais corrente lá nele.
Então a resistência diminui porque está sendo fácil de passar. Se o fio diminui essa areazinha, é complicado, meu velho, de passar por ali. Se é complicado, a resistência aumenta. Essa é a segunda lei de Ohm. Então bota aí na tua cabecinha. Primeira lei de Ohm, Ulisses ri. O resistor ôhmico ele obedece a essa lei, tá bom? Se o resistor for não ôhmico, a questão vai lhe dizer e você vai ter certas aproximações. Mas no resistor ôhmico, a DDP, o U, vai ser a resistência vezes a corrente. Na segunda lei de Ohm, nós calculamos a resistência de um fio. Como é essa resistência? Como é que eu calculo? É ρ vezes L dividido por A. Tá aí a fórmula que você pode utilizar de métodos para lembrar dela, tá bom? Olha, falamos de resistência, tudo mais, resistores de boa, só aqui, ó, jogando fino, distribuindo no meio de campo. João, isso aí complica? Isso aí aparece de um jeito complicado, difícil na prova do Enem? Ou é de boa de resolver? Meus amores, vejam só. Isso aqui aparece dentro de um circuitinho. Então não vai ter só um resistor, dois, vai ter uma certa quantidade de resistores que estão associados. Como assim, João? Tá um ligado no outro, rapaz. Não aparece um só, mas tem um resistor aqui, outro ali, eles estão conectados. Então é importante você saber a associação, ou melhor, os tipos de associação que a gente pode fazer com resistores. Podemos associá-los em série, como a gente vai ver agora, ou podemos pegar esses caras e associá-los em paralelo. Esses dois tipos de associação irão aparecer na tua prova. É certo, todo ano tem uma questãozinha de circuito na prova do Enem, sai nem... Aí você não precisa nem pensar, vai cair uma questão de circuito? Vai, todo ano cai. E nessa questão de circuito, vai ter resistor? Vai ter resistor. Vai estar em série ou em paralelo, vai estar nos dois. Então tu tem que saber bem os dois, tá bom? Acompanha comigo, que se tu nunca entender isso na vida, vai entender agora. A gente vai devagarinho. Na paz de Deus, toma um chazinho e a gente aprende isso daqui, ó. Aprende comigo. Vê só. Estou associando em série, olha. Em série é um depois do outro, um colado no outro. Olha, tem um resistor, colei a perninha desse nesse daqui, colei a perninha desse nesse daqui, ó. Tá tudo em série, tudo bonitinho, um ligadinho no outro, tá bom? Primeira coisa, meus amores, a gente desenha de maneira esquemática. O símbolo para resistor é esse negocinho aqui, olha. Para um resistor no circuito, vai ter isso aqui, ó. Vai ter um negocinho, puf. Esse é o símbolo de um resistor no circuito elétrico. Estou associando em série, olha. O R1, olha, resistência 1, R1, tá ligado no R2, tá ligado no R3, né? Assim por diante, até no último resistor, que é o Rn. João, eles têm que estar em linha reta? Não. Pensa não. Imagina que tá assim, olha. Isso aqui, olha, o que eu desenho aqui embaixo é só o rabisco, para tu acompanhar. Mas tá assim, ó. Um resistor aqui, ó. Outro resistor aqui, ó. Outro resistor. Outro resistor. Outro resistor. Voltou. Aqui tem um pontinho A, aqui tem um pontinho B. João, esses caras estão tudo em série? Estão. Mas João, vê que desenho feioso. Meu amor, não importa. O que importa é que eu chego aqui, ó, passo por esse, passo por esse, passo por esse, passo aqui e passo aqui. Eles estão todos conectados um ao outro. Eu não chego aqui e posso passar por outro caminho, porque o caminho que eu tenho de passagem é esse daqui. Eles estão associados todos em série. Saio de um, passo para o outro e assim por diante. Vê só. A gente tem algumas coisinhas para debater nesse sistema. Primeira coisa, tá? Esses pontos A e B é para denotar a diferença de potencial. Eu tenho VA, o VB, né? Ou o A e o B, potencial do ponto A, potencial do ponto B. Vai haver uma passagem de corrente elétrica. Meus amores, a corrente total que passa nesse circuito é a mesma que passa no primeiro resistor, que passa no segundo, que passa no último. Por quê? Porque só tem esse caminho. Então vem comigo aqui, olha. O cara que saiu daqui, ele passa aqui, ó. Passou. Passa aqui e chega até do outro lado. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Nesse circuito, olha, primeira coisa, vai ter alguns tópicos para tu se ligar. Primeira coisa. A corrente total é a mesma para cada resistor. É igual a corrente que passa no 1, a corrente que passa no 2, até a corrente que passa no enésimo resistor. O que é que eu estou te dizendo? Que a corrente que passa aqui, olha, é a mesma em todo ponto, porque ela não se divide.
Não tem nenhum caminho que a corrente vai se dividir. Isso não acontece. Então, a corrente total do circuito é a que passa por todo mundo. Vocês vão ver que no outro tipo de associação, a corrente chega e ela tem opções de caminho. Então vai dividir, olha, eu tinha um total, digamos, 5 amperes. Foi 3 para cima e 2 para baixo, aí já é diferente. Aqui não. Se vem 5 amperes, aqui passa 5, passa 5 no final e sai do outro lado. Então, na associação de resistores em série, a corrente é a mesma para todo mundo, rapaz. A corrente é democrática. Todo mundo está aqui, ó, na mesma corrente. E o potencial, vejam só. O VAB, que é a diferença de potencial total, olha, é como se eu tivesse isso daqui. Imagina que é o circuitinho e aqui eu tinha como se fosse uma pilha, tá bom? E aqui eu tenho o V total, que é o VAB. Tranquilo? Aí já vai ser diferente, meus amigos. Ou UAB, tá? É a mesma coisa. A letra você pode usar como achar melhor. Vou utilizar U. Como eu estou usando a notação normal de U, então eu vou usar sempre U, tá bom? A tensão total nesse sistema vai ser a soma de cada um. O 1 mais o 2 mais até o último U. João, por quê? E agora presta atenção. Solta o lápis, solta a caneta, solta o papel e olhe para essa cara linda e queimada de praia, rapaz. Linda mais ou menos, linda mais ou menos. Existem controvérsias nisso daí, mas presta atenção aqui. Não é tão feia a ponto de assustar. Então presta atenção. Por que a tensão total é a soma de cada um? Meus amores, tensão tem a ver com energia. Tanto que eles falam diferença de potencial elétrico, porque tem a ver com energia potencial elétrica. Então vem comigo. A carga sai daqui com uma certa energia, tá bom? Em cada resistor, ela vai perder energia. Quando a corrente passa pelo resistor, ela perde energia. Lembra que eu disse a você que o resistor transforma energia elétrica em energia térmica? Eu falei isso para você. Então, olha, ele saiu com essa quantidade de energia que é o U total, que eu chamei de UAB. Digamos que é 100. Aí ele vai perder uma quantidade aqui, perde aqui e volta para o começo. Quando ele chega de volta, ele chega zerado. Imagina, tu disse, mãe, vê só, eu quero dar um rolê ali no cinema, com a cremosa, com o cremoso, tô meio liso, desenrola 100 conto. A mãe vai dizer claramente, não, eu não vou te dar 100 conto nada. Tá pensando o quê? Que dinheiro nasce em árvore? Tu já escutou isso, rapaz, que eu tô ligado. Mas digamos que ela tá de bom humor, ela te dá. Tu saiu com 100 conto. Aí tu vai na Burger King, tu vai no cinema, depois tu pega um sorvetinho, tu compra um negocinho pro boizinho, pra boizinha, acabou os 100 conto. Então, olha, o dinheiro total que tu saiu é a soma de todos os teus gastos. Tudo que tu gastou foi aquilo que tu recebeu. Aqui é a mesma coisa. A energia que tu recebeu aqui na saída, olha, tu vai gastar no caminho todo. Então, se eu calcular, olha, gastei tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, essa soma vai ser o resultado que eu tinha antes. Por isso, olha, a tensão total é a soma das quedas de tensão em cada resistor. Beleza, João, entendi o que acontece com a corrente, entendi o que acontece com a tensão, a pergunta é, e com a resistência? Como assim com a resistência? Não já tem resistência aí? Meus amores, vejam só. Quando você tem um circuito com vários resistores, o seu objetivo é simples, direto e reto. Seu objetivo é o seguinte: você quer substituir todos esses trolhos de resistor por um só, que tu vai chamar de resistor equivalente. Olha, o nome já diz, equivalente. Que é um prefixo que tem a ver com igualdade, e valente porque ele vale. Então, equivalente é um resistor que vale por todos aqueles. Só que, olha a facilidade. Em vez de tu tratar 15 resistores, é melhor tu tratar um só, que é equivalente, que vale de todo mundo. Numa sequência de resistores em série, olha, eu estou associando em série. Eu posso substituir todos esses caras em série por um só equivalente. E essa resistência equivalente, João, ela vale quanto? Diz aí. Olha, vê só. Na associação em série, cuidado para não errar. Essa resistência equivalente vai valer a soma das resistências. Percebe se não faz sentido? Percebe se não faz sentido? Quando tu vem aqui, olha, tu vai passar por todos esses carinhas. Todos eles. Cada um vai te dar um atrapalho. Cada um te atrapalha um pouquinho. Então, passar por todos esses caras
Imagina que aqui te atrapalhou, te tirando 10, aqui mais 10, aqui mais 10. Passou por 3 caras. Olha, tu sofrer 10 em 3 caras, aqui, ó, tá te atrapalhando, é a mesma coisa de substituir que acrescenta todos esses valores. Então, se tu perdeu energia aqui de tanto, aqui de tanto, aqui de tanto, era melhor, em vez dos 3, botar um só. Isso é melhor para tu fazer a conta, né? Bota um só, que equivale aos 3. E esse um só, que é o equivalente, a resistência dele é a soma das resistências. Tá aqui, ó, tudo que tu precisa para resistores em série. Tá vendo isso agora no YouTube? Tira print dessa tela, rapaz. Tô lhe dizendo. Quando cair, eu vou ser o primeiro a botar lá no history, viu? Se você não me segue no Instagram, me siga. É @exatascomjoão. Vou botar lá. Olha, eu disse como calculo isso daí. Mandei tirar print. Não tiraram. Mas se tiraram, quando cair, você vai lembrar. Associação em série. João, só tem essa. Tem paralelo também. Mas tu só me dá um minutinho que eu vou apagar aqui e desenhar rapidinho para a gente continuar nossa aula. Pessoas, a gente falou sobre associação de resistores em série. Te dei todos os bizus, botei tudo para tu anotar, mandei tu tirar print, olha. Se não tirou, volta o vídeo e tira, porque é importante. Agora bora falar da associação de resistores em paralelo. Vê só, na associação em série, saía um resistor, ligava no outro e assim por diante. Em paralelo, não. Percebe? É como se aqui, ó, do ponto A para o ponto B, saíssem vários campos com o seu resistor, tá vendo? Olha, posso ver aqui por cima, eu tenho o resistor 1. Por aqui eu tenho o resistor 2, o resistor 3, até o enésimo resistor. Os resistores não estão ligados um no começo e no fim do outro. Começo com fim, tudo certinho, um com o outro. Não está acontecendo isso. A associação não é em série. Eles estão ligados em paralelo. É como se tivesse, olha, vários caminhos por onde essa corrente pode passar. Perceba de cara que a corrente que passa no sistema não é igual para todo mundo. Olha. Antes a corrente era igual, porque era em série. Ela chegava, tem um resistor, passa. Tem um resistor, passa. E assim por diante. Aqui não, olha. Digamos que vem uma corrente aqui, que é a corrente total. Essa corrente vai se dividir, ó. Aqui passa a corrente 1, corrente 2, e 2, e 3, até a última, olha, que passa o IN. Perceba, se aqui chegou 10 amperes, vai dividir, ó, 2, 3, 5, pronto, já deu 10. Entrou 10, olha, foi 2 por aqui, 3 e 5. De cara, perceba, a corrente que passa nos resistores não é a mesma. A sua corrente total, anote, meu filho, anote que é importante. A sua corrente total vai ser a soma das correntes que está passando em cada resistor. E faz sentido, né? Chegou aqui, ó, a corrente total saiu 10. Dividiu, digamos, 2, 3 e 5. A tua corrente total é a soma da que está em cada resistor. 2 com 3, 5, com 5, 10, achou a total. Percebe que é diferente. Antes a corrente só passava pelo caminho que tinha lá. Agora ela tem caminhos distintos para passar. De antemão tu já pode sacar uma coisa. Caminhos que têm menor resistência vai ter maior corrente. Porque isso é joguinho de polícia e ladrão, rapaz. A corrente é o ladrão e a resistência é a polícia. A corrente vai passar pelo caminho que tem menor resistência. Tu acha que a corrente vai querer passar pelo caminho cheio de resistência, que atrapalha, que fica na muvuca? Claro que não. Ela vai passar pelo caminho de menor resistência. Então de cara tu já vai saber, ó, tu olhar para o circuito, eita, aqui tem menor resistência, então vai ter maior corrente. Sabe onde se aplica? Em questãozinha de lâmpada. Já caiu no Enem. Circuitozinho com várias lâmpadas, ele te pergunta qual é a lâmpada que vai estar com um brilho mais forte, que vai ter uma maior intensidade de luz emitida. Aí tu pensa, olha, a lâmpada que vai ter o brilho mais forte é onde passar mais corrente. Aí tu olha para o teu circuito. Onde tem mais corrente no teu circuito? Onde tem menor resistência. Tu fazendo essa análise, tu mata a questão facinho, rapaz. Eu tô dizendo para você que é fácil, é porque é fácil mesmo. Não tenha medo de errar, não. Então, olha, primeira informação. Num circuito em paralelo, olha, em paralelo, a corrente total é a soma das correntes que passam em cada resistor. João, pessoas, deu uma descarregadinha na câmera, mas a gente voltou, vê só. Falamos sobre a corrente nesse sistema.
estava falando com vocês sobre o potencial, a diferença de potencial, não é isso? Aqui, meus amores, vocês têm que notar uma coisa. Lá na associação em série, a diferença de potencial total era a soma em cada um dos resistores. Aqui não. A diferença de potencial, olha, o UAB é a mesma que está no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. Ou seja, a tensão aqui, aqui, aqui e aqui são todas iguais. Em cada resistor eu vou ter a mesma tensão, a mesma diferença de potencial, que é o valor da diferença de potencial total. Então, a respeito da DDP, o de AB, meus amores, é o 1 mais o 2 mais o 3. Imagina que cada resistor desse está ligado nos terminais da pilha. Imagina que a pilha tem 1,5 volts. Então, olha, eu liguei em 1,5 volts. O outro, 1,5 volts. O outro, 1,5 volts. Está todo mundo ligado nesses terminais. Como a associação é em paralelo, a tensão é igual para todo mundo. A tensão é igual para todo mundo porque está associada em paralelo. É tão interessante que, quando a gente vai utilizar aparelhos de medida, como o amperímetro, que é para medir corrente, e o voltímetro, que é para medir tensão elétrica, a gente usa esses conceitos. Sempre que eu quero medir uma corrente utilizando um amperímetro, eu coloco ele em série, porque a corrente em série é a mesma. Quando eu quero medir tensão, eu uso um voltímetro e coloco ele em paralelo. Porque quando eu estou com o sistema em paralelo, a minha tensão vai ser a mesma e isso é super importante, tá bom? Beleza, João, entendi. Corrente e tensão na associação em paralelo. E a resistência equivalente? Eu vou te mostrar o caso geral, mas tem dois casos especiais, mais específicos, que são importantes da gente saber, que é o que mais aparece, tá bom? Olha cá. No caso geral, em série, era a resistência equivalente, é a soma de todas as resistências. Aqui é parecido, só que é tudo ao inverso. Como assim, João? O inverso da resistência equivalente, olha, 1 sobre a resistência equivalente. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até, meu velho, 1 sobre Rn. Então, olha, o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos de cada resistência. Essa equaçãozinha vale para geral, Entretanto, tem casos especiais. Olha, dois casos. Acompanha comigo, vê que isso é importante. O primeiro caso é quando as três resistências... Aqui eu botei 3 como um exemplo. Podem ser 2, podem ser 4, pode ser N. Aqui é quando eu tenho um sistema em paralelo e todas as resistências são iguais. Olha para cá, meus amores. Usando essa fórmula, eu vou fazer o passo a passo com vocês. Acompanha, tá? Olha, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Tá vendo isso? É 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. A resistência é igual, tá? Eu não botei valor, mas é igual. 1 sobre a resistência equivalente vai ser, olha, mesmo denominador, 1 mais 1, 3. Olha só, esse R dividindo vem multiplicando, esse REC aqui, ó, vem multiplicando. Tu vai ter o seguinte, olha. A tua resistência equivalente, olha, R vezes 1 dá R, 3 vezes a resistência equivalente. Se eu quero a resistência equivalente, esse 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Olha como fica. A resistência equivalente é R sobre 3. Meus amores, o que é importante? Eu nem vou botar o grifado, porque eu vou botar o caso geral. Eu tenho 3 resistores iguais. A resistência equivalente deu R sobre 3. Se eu tivesse 2 iguais, ia ser R sobre 2. Se eu tivesse 5 resistores iguais, ia ser R sobre 5. Se eu tiver N resistores iguais, a resistência equivalente vai ser a resistência de cada um sobre a quantidade de resistores. Então, de maneira geral, a gente vai ter que a resistência equivalente é o valor, porque são todos iguais. Imagina, 10 ohms, 12 ohms, é esse o valor da resistência, sobre o número de resistores. Podem ficar tranquilos que a gente vai resolver isso, tá? Vou dar exemplo para vocês. Esse segundo caso é diferente. Olha, o primeiro caso especial
é quando todas as resistências são iguais. A equivalente vai ser o valor R dividido pelo número de resistores, tá? O segundo caso é quando eu tenho duas resistências só em paralelo. Perceba, não é que eu tenho duas iguais, não. Duas em paralelo, tá? Duas resistências em paralelo. A gente vai ter isso daqui, ó. A resistência equivalente nesse caso produto das duas resistências dividido pela soma das duas resistências. Caso especial. Fica de olho que isso é importante, olha. Quando eu tenho duas resistências, só duas, tá? Em vez de fazer essa conta toda, eu faço direto. A resistência equivalente é o produto das resistências dividido pela soma. Aí ficou fácil. Se aparecer questão de associação de resistores, tu mata rapidinho. Quer uma prova que tá fácil? Bora fazer alguns exemplos juntos? Vou apagar e botar um exemplo para vocês. Pessoas, para mostrar que a gente tá afiado, bora fazer uma questão que caiu no ano de 2016 na prova do Enem. Essa aí arrepiou o cabelo de muita gente, viu? Teve gente que tava lá na prova, olhou e fez misericórdia, aí eu não resolvo não, mas resolve. Já disse a vocês, ó, calma que a gente chega lá. Calma que o pai tá aqui, a gente resolve. Vê só, eu tenho um circuito que é o sorvete de resistores, olha. De A para B tem esse fio que a resistência é 5 kΩ. Esse símbolozinho é um ômega maiúsculo, tá? Ele representa a unidade de resistência que é medida em ohms, em homenagem ao ohm, da lei de Ohm. Então, fica de olho. Aqui, olha, 5 kΩ. Aqui, olha, esse caminho de A direto para B aqui, no meio, que é tremidinho, 20 kΩ. De A para C, 10 kΩ. De C para B, 10 kΩ. A pergunta dele é a seguinte, ó, se liga. Ele quer saber qual é a razão entre a resistência equivalente entre A e B e a resistência equivalente entre B e C. Eita, que aí pegou. João, resistência equivalente entre A e B e depois equivalente entre B e C, tá difícil demais. Tá não, bora fazer que tu vai ver que é fácil. Primeiro, olha, bora calcular a resistência equivalente entre A e B. Deixa eu te dar uma dica. Às vezes o circuito tá feio. Desenha ele de um jeito mais bonitinho de se ver que te ajuda. Desenhar ajuda, rapaz. Desenha ele comigo, olha. Aqui tá o ponto A. Vê se não é o mesmo circuito desenhado de outro jeito. Aqui tá o ponto A. Aqui tá o ponto B. Tem um fio que vai direto, olha, de 5 kΩ. Vou botar aqui, ó. 5 kΩ. Tem um fio aqui que também vai direto, olha. Só que é 20 kΩ. Percebe que é o mesmo circuito, eu só estou desenhando de um jeito mais palatável, de um jeito mais fácil. E tem outro caminho por baixo, olha, que é 10 e 10. Percebe que esse 10 está em série com esse cara, olha. Eles estão juntos, olha, de A para B, olha, de A para B. 10 com 10, olha, em série eu posso botar direto. Não vou nem botar os dois aqui, olha. 20 kΩ. Eu poderia botar 10 e 10, mas está em série, olha, resistores em série a gente soma as resistências. Então, olha, 5, 20 e 20. Três carinhas em paralelo. João, eu vou usar a fórmula geral? Calma, tem coisa para resolver mais rápido, olha. Eu tenho dois carinhas aqui, olha. Dois carinhas aqui embaixo, que eles têm a mesma resistência, olha. Paralelo, mesma resistência, 20 e 20. Como é que a gente resolve esses caras? Pega a resistência e divide pelo número de resistores, olha. Vai ser 20 dividido por 2. Olha como fica esse circuito. Vou até apagar essa divisão, que a gente termina essa questão do outro lado. Olha cá. Fica, olha, 20 sobre 2 dá 10, e em cima tem um resistor de 5. Pontinho A, olha. Pontinho B, 5 kΩ. Aqui, olha, sobrou um resistor de... Aqui é o pontinho B, tá bom? 10 kΩ. Epa, tá resolvido o problema? Tá quase resolvido, tá? Essa é a resistência de A para B. Depois a gente calcula de B para C e divide as duas. Olha, dois resistores.
a resistência equivalente de A para B, olha, paralelo de dois resistores é o produto pela soma. 5 vezes 10, 50 pela soma. Produto 5 vezes 10, 50. Soma, 5 mais 10 é 15. Divide em cima e embaixo por 5, meus amores. Divide em cima e embaixo por 5. Dá 10 sobre 3 quilo-ohms. Achei a parte de cima da minha razão. Bora repetir a mesma coisa, só que de B para C? Mesma coisinha, olha. Quero saber a resistência equivalente de B para C. Então, vou desenhar, olha. Do ponto B até o ponto C. Aqui está o ponto B, aqui está o ponto C. Tem um fio, olha, que já vai direto. Tem um fio que já vai direto, de B para C, com 10 quilo-ohms. Acompanha comigo, tá? Acompanha comigo. Percebe que, do jeito que o circuito tá, ele é mais feinho de se resolver. Mas se tu vai, olha, bora reescrever, bora desenhar ele de um jeito mais palatável, a gente desenrola. Tem um fio que vai direto. De B para C, esse fio tem 10 quilo-ohms. Por cima, olha, divide em paralelo e depois junta, olha. Por cima, vai dividir em paralelo e depois junta. Vê se não é, ó. Divide 5 e 20, olha. 5 quilo-ohms, 20 quilo-ohms. Divide e depois junta para vir para C. E o que sobra aqui é 10 quilo-ohms. Olha, o circuito do sorvete que era feiozinho, deixamos ele de um jeito mais palatável. Bora resolver? Bora aplicar nosso conhecimento de associação de resistores? Olha aqui, ó, paralelo de dois resistores. Produto pela soma, tá bom? 20 vezes 5, meus amores, olha, 20 vezes 5 dá 100. E a soma 20 mais 5 dá 25. Olha, eu não sei muita coisa da vida, mas 100 dividido por 25 dá 4. Então, olha, essa partezinha do circuito, acompanha comigo, tá? Essa partezinha do circuito, olha, produto 20 vezes 5, 100. Soma 25. Quando eu divido 100 por 25 dá 4. Olha como fica o circuito. Aqui está o pontinho B, aqui está o pontinho C, olha. 4 com 10 em série dá 14. Vê se não é isso? 14 quilo-ohms. E aqui embaixo, olha, eu tenho 10. 10 quilo-ohms. E aí, João, tá resolvido? Tá quase lá. Calma que a gente tá chegando, rapaz. Calma que tá chegando. Dois resistores. Produto pela soma. 14 vezes 10, olha. 14 vezes 10, 140. Olha, resistência equivalente de B e C, hein? Já tô chegando no final. Produto, 14 vezes 10, 140. Pela soma, olha a soma, se liga aqui, olha. A soma, 14 mais 10, 24. João, dá para dividir isso? Dá. Em cima e embaixo, divide por 4, tá? Em cima e embaixo, divide por 4. 140 por 4 dá 35. 24 por 4 dá 6. João, acabou aí, né? Aguenta só um tiquinho, rapaz. Só um tiquinho. Olha, resistência equivalente de B e C. Resistência equivalente de AB. O que é que a questão me pede? A razão entre essas duas. Já anotaram aqui? Tira print da tela. Tira aí que eu vou apagar rapidinho aqui, viu? Tira aí. Já deu para tirar? Já deu. Bora terminar a questão? Agora, rapaz, é dividir uma pela outra. A resposta da questão, olha, 10 sobre 3, dividido por 35 sobre 6. Olha a matemática básica. E essa é a hora que quem escutou o conselho de tio João na vida está sorrindo de orelha a orelha. Porque a matemática básica, ela salva a sua prova de matemática, e salva de física, e salva de química, porque tudo é matemática básica. Repete ali em cima. 10 sobre 3. Multiplica pelo inverso da de baixo. 6 sobre 35. Agora, rapaz, foi pro breu. Olha os facão passando doidado. 6 dividido por 3, olha. 6 dividido por 3 dá 2.
10,35 eu posso dividir por 5 e por 5, olha. Aqui por 5 dá 2, aqui por 5 dá 7. Resolvemos a questão, papai. 2 vezes 2, 4. E aqui só sobrou 7. Gabarito da questão do Enem, ano de 2016. Resistência equivalente 4 sobre 7. Claro, né? Tem unidade, porque é uma resistência. Quilo nem tem, porque é uma razão, meus amores. Percebe que nem vai te ajudar. Nem precisa de unidade, porque divide quiloohm por quiloohm e cancela também. Resposta da questão, 4 sobre 7. Percebe? Associação de resistores. João, qual é o nível dessa questão? Era fácil uma dessa? Era não, tá? Mediana para complicada, consome um tempinho. Meus amores, antes de me despedir de vocês, deixa eu falar um negocinho muito importante. Apago em 30 segundos e falo isso com vocês. Aguenta aí. Olha, povo bonito da GRE Mata Centro. A gente já está terminando. É a saideira, mas é o assunto mais importante do nosso aulão. Pô, João, mas o melhor ficou pro final. E ficou mesmo, viu? Porque não é baboseira minha não, é estatística. Se você olhar as fórmulas que mais caem no Enem, na área de física, não é chute, é estatística. Se você olhar, das 3 fórmulas que mais caem, 2 vão estar nesse quadro agora. E não é promessa de besteirinha não, é estatística. Das 3 que mais caem, 2 vão estar aqui e eu vou lhe dizer qual é. Meus amores, pense numa coisa que o Enem gosta, é a tal da potência. Mas ele gosta, potência, ele gosta da potência. Então fica ligado. João, como eu calculo a potência elétrica? Fácil, vai na paz, olha. A gente sabe, a definição de potência é energia por intervalo de tempo. Essa é a definição de potência. Isso vale para energia mecânica, olha. Potência mecânica calcula assim. Potência térmica, calcula assim. Potência elétrica, assim. Potência sonora, radiante, seja qual for. Isso aqui é potência. Essa é a fórmula que mais cai no Enem. Olha, primeiro lugar, top 1 de fórmulas do Enem. Essa é a que mais cai. Já anota. Potência é energia sobre tempo. Outra maneira de você ver, olha, passa o tempo multiplicando, energia é igual a potência vezes tempo. Um professor querido amigo meu diz assim, olha, energia é para ter ou para faltar? Energia é para ter, potência vezes tempo. Lembra disso? Mas aqui a gente está falando de elétrica. De elétrica. Energia potencial elétrica, aí eu vou exigir um pouquinho de vocês. Lembra lá da eletrostática? Carga vezes potencial. Lembra da eletrostática? Isso aqui fica, olha, carga vezes potencial sobre ΔT. Mozinho do meu coração, comecinho da aula, primeira coisinha que eu falei pra você, que carga sobre tempo é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá aqui a expressão que é top 3 na prova do Enem. A fórmula que está em terceiro lugar daquelas que mais caem é a fórmula do pintinho pio, rapaz. Potência elétrica é pio, corrente vezes tensão. João, eu lembro de já ter visto outras maneiras de aparecer essa fórmula. E é verdade, tem mais 2, mas não é difícil, é só tu lembrar, olha. Outro jeito de tu calcular, vou botar os outros 2 jeitos, tá? Tu lembra que U é igual a R vezes I? A primeira lei de Ohm do Ulisses Ri? Em vez de U, ó, bota R vezes I. Fica I vezes R vezes I de novo. Olha como tu pode calcular a potência também. R vezes I ao quadrado. Essa aqui a gente usa muito para resistores. Tu quer saber a potência que é dissipada em um resistor? RI ao quadrado. Tu sabe a resistência, sabe a corrente. Quer saber quanto de energia gasta o chuveiro elétrico? Pega a resistência dele e a corrente que está passando. Calcula a potência e multiplica pelo tempo que tu achou a energia. Aplicação pra caramba na tua prova. Fica de olho, tá? Ou tem outra maneira da gente calcular, olha. I é U sobre R. Então a potência também pode ser calculada como U ao quadrado sobre R. Você olha no... Depende. Mas depende de uma coisa muito simples. Olha para a tua questão. Se ele te deu corrente e tensão, é π. Se ele te deu corrente e resistência, é RI ao quadrado. Se ele te deu tensão e resistência, U ao quadrado sobre R.
Cada potênciazinha dessa, olha, é a mesma, tá? É para dar o mesmo resultado, é o mesmo cálculo, é a mesma coisinha que a gente está calculando. Só que eu estou te dando 3 maneiras distintas, dependendo do que a questão lhe dá, você mata no peito e corre para a cara do gol que o goleiro já está no chão, rapaz. Meus amores, foi um prazer estar com vocês aqui da Grêmio Mata Centro. Vocês são a galera rocheda. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tira foto, posta no Insta desse salão aí, compartilha com a galera. E eu encontro vocês mais por aí, tá? Vocês também